Fluminense joga hoje semifinal, Al-Ahly do Egito, 3 horas da tarde, na Arábia Saudita. 11 vezes campeão africano. Al-Ahly está mais acostumado a jogar o Mundial de Clubes. A 9ª participação da equipe na competição, a primeira do Fluminense. E os últimos 2 campeões brasileiros no Mundial derrotaram a equipe egípcia antes de levantarem a taça. O que significa? Mas está aqui como curiosidade. Ô Grissola, já que o Diniz hoje escala o que tem de melhor, Samuel Xavier já está de volta, o Fábio vai pegar no gol, tem Ganso, Força tem total, Keno, né? tem Arias, tem Cano, tem o André, força total, Marcelo. Você acha que o Fluminense tem time para bater o Al-Ahly? Tem, sem dúvida. Eu acho que vai ser apertado. A gente vem falando aqui, CJ, já há algum tempo, que o grande desafio dos sul-americanos no Mundial agora é se classificar para a final, né? Deixou de ser, ganhar o título agora é um evento, né? Mas assim, a dificuldade tem sido chegar à decisão, né? A gente não tem tido mais aquela facilidade que tivemos em outros tempos para os times sul-americanos para chegarem à decisão contra os europeus. Mas acho que o Fluminense tem toda a condição, é um time muito forte, é um time que está bem preparado, né? Conseguiu, mesmo depois da Libertadores ali, depois do título da Libertadores, manter um bom nível no Campeonato Brasileiro. E acho que chega com uma condição muito boa. A dúvida é só com relação ao que vai fazer o Diniz, né? Se vai usar o John Kennedy de início ou não, se vai jogar ali no 4-2-4, que ele usou muitas vezes ao longo da temporada, ou se vai guardar o John Kennedy para algum momento do jogo. O momento do John Kennedy é muito bom, né? O John Kennedy fez uma reta final de Campeonato Brasileiro muito forte, mas evidentemente que com ele o time muda um pouco a questão da capacidade de jogar sem a bola, né? Que talvez seja importante. Então vamos ver como é que o Diniz vai preparar esse jogo aí, mas acho que vai ser um jogo bem legal. Ontem o Sport de TV, na acompanhar. troca de passes, fez um especial John Kennedy. Aí o Cícero Júnior falou, porque foi técnico dele no Sub-17 de Social. O André Luiz, que foi zagueiro do Atlético, que também estava nesse processo de revelação do John Kennedy. E aí contaram a história dele. É muito legal, né? Os bastidores. Saiu daqui de Minas Gerais, o John Kennedy. Ô, Cabidão, o que tem de forte o Fluminense? Fluminense, pra mim, de forte. é o conjunto, né? É o padrão que o Diniz implementa nele. E eu acho que a grande sacada hoje pode ser um padrão de jogo em que o Al-Ahly não está acostumado a enfrentar. Porque o Fluminense é um time quase que único no mundo, né, do futebol. É um time que tem uma variação tática completamente diferente, ou uma postura tática completamente diferente daquilo que a gente vê ao redor do mundo, né? Por exemplo, o Al-Ahly está acostumado a enfrentar principalmente nos campeonatos, né, tanto o egípcio quanto a a Champions League africana, contra times daquele padrão que a gente conhece, no 4-2-3-1, bloco médio, bloco baixo. Alguns tentam jogar mais no contra-ataque, porque o Al-Ahly realmente ele se impõe com um pouco mais de posse de bola, mas a grande sacada hoje do Fluminense é ter como técnico o Fernando Diniz, que ele é um técnico muito diferente, né? Um técnico que trabalha os seus jogadores de uma maneira muito diferente. Na seleção brasileira isso não vinga, por ele não estar, né, no dia a dia, mas no Fluminense isso é para mim foi a grande sacada, o grande mérito da equipe do Fluminense na Libertadores. E o que tem de frágil o Fluminense? Cara, eu acho, tá? Isso aí é mais um achismo do que é efetivo, assim. Em alguns momentos eu acho o sistema defensivo do Fluminense frágil, né? Em alguns momentos, né? Mas aí é aquilo também, né, CJ? No gol tá o Fábio, que é um dos melhores da posição no Brasil, sem dúvida nenhuma. Às vezes eu acho que dá muito espaço. Quando a equipe consegue tirar aquele bloco de marcação da equipe do Fluminense, o adversário tem muito espaço no campo para poder trabalhar. Isso eu acho que pode ser, sim, um fator preocupante, principalmente se acontecer um duelo diante do Manchester City. Mas, gente, o Al-Ahly é um bom time. É um time que eu já vi alguns jogos, principalmente da equipe no Campeonato Egípcio. Cara, é um time que se impõe, CJ. É um time que se impõe e se impôs diante do Al-Ittihad. Tem um detalhe, que tem pouca gente falando nisso, tá? Pela proximidade de Cairo com Jeddah, tem muito torcedor do Al-Ahly
na Arábia Saudita, muito torcedor. Então hoje O Al Ahly joga em casa. vai ter mais torcedor do Al Ahly do que por exemplo, contra o Fluminense, né? Contra o Al Ittihad, eles praticamente dividiram o estádio diante de uma equipe que jogava em casa, cara. Então, assim, isso é um fator que muda um pouco a lógica do jogo, na minha Tem opinião. Al Ahly no Egito e tem Al Ahly no Catar. Tem um monte de Al Ahly. Porque o time do Pepa é o Al Ahly. Você sabe o que do significa Catar. Al Ahly? O que significa Al Ahly? O Nacional. O Nacional? É o Nacional, é o time nacional. A tradução garoto, literal é o Nacional. Então é um time que. Então, é por exemplo, pouco- lá no Uruguai tem o Al Ahly do Uruguai. Tem o Al Ahly do Uruguai, né? Lá no Equador tem o Al Ahly do Equador, que é o Nacional. Al Ahly de Medellín. Tem o Al Ahly de Medellín, tem Entendi. o Al Ahly de todo mundo, gente. Maravilhoso. Mas é isso. E é um dos poucos times que tem a representatividade de fato de um povo, né? Que é o povo egípcio. Ô, Tonton, você tá na expectativa hoje do Fluminense ir pra final? Ou você acha que vai ser um jogo tão difícil, mas tão difícil que tudo pode ser? Eu acho que tudo Só pode basta ser, só basta acreditar. Aberto Até pelo pros dois lados, hein? histórico de outros times brasileiros em mundiais recentes, né? Alguns já ficam nessa fase. A gente tem até o histórico aqui do nosso querido Atlético, né? Mas parece que o Fluminense está levando a sério essa preparação. Diniz, pelo que se observa, o time está levando a sério essa preparação para começar com o pé direito. Boa,